Ninguém tem certeza sobre o início do mundo, mas isso não impediu muitos estudiosos de buscarem respostas. Existem divergências, com alguns sugerindo 40 mil anos e outros números tão grandes quanto 500 mil, ou até mais. Essa informação não está registrada nos livros, pois durante a primeira era do mundo, chamada de Era da Aurora, os homens não eram alfabetizados. O mundo era primitivo, habitado por tribos que viviam de maneira bárbara, sem conhecimento de metalurgia ou domesticação de animais. O que sabemos desses tempos está nos textos mais antigos, como os contos dos Ândalos, Valerianos, Guiscares e até mesmo de Achai. Apesar da antiguidade dessas etnias letradas, elas não estavam no início de sua história durante a Era da Aurora, tornando difícil discernir a verdade desses contos. Sobre a Era da Aurora, podemos afirmar mais precisamente que as terras orientais eram habitadas por diversos povos, não civilizados, mas numerosos. Já em Westeros, desde as terras de Sempre Inverno até a costa do Mar do Verão, existiam apenas dois grupos, os Filhos da Floresta e a raça conhecida como Gigantes. Sobre os gigantes na Era da Aurora, há escassez de informações, pois não houve uma compilação de seus contos, lendas e histórias. Os membros da Patrulha da Noite afirmam que os selvagens compartilham histórias sobre gigantes que coexistiam agitadamente com os Filhos da Floresta, perambulando livremente e tomando o que desejavam. Todas as narrativas descrevem essas criaturas como imensas e poderosas, mas de uma simplicidade marcante. Relatos confiáveis de membros da Patrulha da Noite, que foram os últimos a testemunhar gigantes ainda vivos, afirmam que essas criaturas se envolviam em grossas peles, contrariando a representação comum de simplesmente serem homens muito grandes, conforme os contos infantis asseguram. Há evidências substanciais de sepultamentos de gigantes, conforme documentado em Passagens da Morte, um estudo realizado por Mestre Kenneth sobre cemitérios, sepulturas e túmulos no norte durante seu serviço em Winterfell durante o longo reinado de Cregan Stark. Com base nos ossos encontrados no norte e enviados para a Cidadela, alguns mestres estimam que o maior dos gigantes atingiu uma altura de 14 pés, embora outros sugiram que 12 pés e meio esteja mais próximo da realidade. Os relatos sobre patrulheiros que há muito pereceram e foram registrados pelos mestres da Patrulha da Noite confirmam de maneira consistente que os gigantes não construíam habitações ou usavam vestimentas elaboradas, além de não terem conhecimento de ferramentas ou armas superiores a galhos retirados de árvores. Desprovidos de reis ou senhores, essas criaturas habitavam principalmente cavernas ou áreas sob as árvores, desconheciam práticas de metalurgia ou agricultura e permaneceram como vestígios da Era da Aurora, mesmo quando a sociedade humana se expandiu e as florestas foram civilizadas e reduzidas. Atualmente, os gigantes desapareceram nas terras além da muralha, com os últimos relatos sobre eles datando de mais de um século atrás, sendo essas narrativas consideradas duvidosas, muitas vezes compartilhadas como histórias ao redor das fogueiras. Os Filhos da Floresta, em contraste, eram de várias maneiras opostos aos gigantes. Embora fossem pequenos como crianças, apresentavam uma aparência escura e bonita. Viveram de maneira que, nos dias atuais, poderíamos considerar primitiva, mas eram menos bárbaros do que os gigantes. Apesar de não trabalharem com metais, desenvolveram uma habilidade significativa no uso da obsidiana, conhecida como vidro de dragão, e produziam ferramentas e armas para a caça. Suas vestimentas eram confeccionadas com folhas e cascas de árvores. Não teciam, mas eram hábeis em fazer arcos de represeiro e construir armadilhas com capim. Ambos os sexos participavam da caça com esses instrumentos. Suas músicas e canções, embora agora esquecidas em sua totalidade, eram consideradas tão belas quanto eles. O relato de Maester Childer em Os Reis do Inverno contém parte de uma balada que fala sobre a busca de ajuda dos Filhos da Floresta por Brandon, o construtor, ao erguer a muralha.
O relato descreve a dificuldade inicial de Brandon em compreender a linguagem dos Filhos da Floresta, descrita como algo semelhante à canção das pedras em um riacho, ao vento nas folhas ou à chuva na água. O método pelo qual Brandon aprendeu a língua dos Filhos da Floresta é uma história separada, onde não iremos nos aprofundar neste vídeo. Contudo, há uma indicação clara de que o idioma dos Filhos da Floresta se desenvolvia, ou pelo menos se inspirava, nos sons que permeavam seu cotidiano. Os registros da cidadela abrigam uma correspondência de Mestre Aemon, datada dos primeiros anos do reinado de Aegon V. Nessa carta, Mestre Aemon relata a história de um patrulheiro chamado Redwyn, cuja narrativa remonta aos dias do rei Doran Stark. A jornada descrita leva o patrulheiro e seus companheiros ao Cabo Desolado e à Costa Gelada, onde se envolvem em confrontos com gigantes e negociações com os Filhos da Floresta. Aemon afirma ter encontrado diversos relatos semelhantes durante suas pesquisas nos arquivos da Patrulha da Noite, em Castelo Negro, considerando-os confiáveis. Os deuses venerados pelos Filhos da Floresta eram divindades sem nome que, eventualmente, se tornariam os deuses dos primeiros homens. Essas divindades eram inúmeras, representando os elementos dos riachos, das florestas e das pedras. Os Filhos da Floresta atribuíram faces esculpidas nos represeiros, possivelmente para conferir olhos a seus deuses, permitindo que observassem seus devotos durante os atos de devoção. Algumas fontes, embora com escassa evidência, sugerem que os videntes verdes, sábios dos Filhos da Floresta, possuíam a capacidade de enxergar através dos olhos dos represeiros esculpidos. Outra indicação dessa crença reside no fato de que os primeiros homens eram firmes crentes nessa perspectiva. O receio de serem espionados pelos represeiros levou-os a cortar muitas dessas árvores esculpidas e a eliminar bosques inteiros de represeiros, privando assim os Filhos da Floresta dessa suposta vantagem. No entanto, é crucial considerar que os primeiros homens, naquela época, não possuíam o mesmo nível de conhecimento que temos atualmente, e suas crenças divergiam significativamente das de seus descendentes. Um exemplo disso é apresentado em Casamento com o Mar, um relato histórico de Porto Branco desde seus primórdios, escrito por Mestre Yorick, que descreve a prática de sacrifícios de sangue aos velhos deuses, uma tradição que persistiu até cerca de 5 séculos atrás, conforme registros dos predecessores de Mestre Yorick em Porto Branco. Essa não é uma negação do fato de que os videntes verdes possuíam conhecimento sobre as artes perdidas associadas aos altos mistérios, como a visão remota e a comunicação através de longas distâncias, algo praticado pelos valerianos que vieram muito depois. Contudo, pode-se argumentar que alguns dos talentos atribuídos aos videntes verdes têm mais relação com lendas fantasiosas do que com a realidade. Embora não fossem capazes de metamorfosear suas formas em animais, como alegam alguns, é plausível que eles possuíssem a habilidade de se comunicar com os animais de maneiras que não conseguimos compreender completamente atualmente. Daí surgiram as lendas dos troca-peles, ou transmorfos. As narrativas sobre os troca-peles são variadas, sendo a mais comum trazida de além da muralha pelos homens da Patrulha da Noite e registrada por septões e mestres da muralha em séculos passados. Essa narrativa afirma que os troca-peles não apenas se comunicavam com os animais, mas também tinham a capacidade de controlá-los ao misturar seus espíritos. Mesmo entre os selvagens, esses troca-peles eram temidos como seres não naturais capazes de convocar animais como aliados. Diversos relatos mencionam troca-peles perdendo-se em seus animais, enquanto outros sugerem que os animais podiam falar com voz humana quando controlados por um troca-peles. No entanto, todas as histórias concordam que os troca-peles mais comuns eram homens que exerciam controle sobre lobos, incluindo lobos gigantes. E esses indivíduos eram especialmente reconhecidos entre os selvagens como wargs. O passado e o futuro são reinos cheios de mistérios. Mesmo aqueles que afirmam ter poderes especiais para enxergar o que está por vir, muitas vezes têm visões confusas e até enganosas.
Isso é algo importante de se mencionar quando alguém tenta enganar pessoas menos informadas com previsões. Embora os filhos da floresta tivessem suas próprias habilidades especiais, é crucial separar o que é verdade daquilo que é superstição. Devemos testar e garantir que nosso conhecimento seja confiável. Os altos mistérios ou habilidades mágicas estão além da nossa capacidade humana de entender completamente. Apesar de ser considerado desonroso nos dias de hoje, um trecho de um livro chamado História Antinatural, escrito por um religioso chamado Septão Barth, tem causado polêmica. Barth alega ter lido textos antigos guardados no Castelo Negro e diz que os filhos da floresta conseguiam se comunicar com corvos, fazendo com que repetissem suas palavras. Segundo ele, os primeiros homens aprenderam esse mistério dos filhos da floresta, permitindo que os corvos levassem mensagens por longas distâncias. Essa habilidade, no entanto, foi gradualmente perdida ao longo do tempo, e os mestres atuais não sabem mais como falar com os pássaros. Apesar de entendermos alguns comportamentos básicos dos corvos, como seus sons de medo, raiva ou sinais de disposição para acasalar, não conseguimos ter uma conversa real com eles. Independentemente da veracidade dessas habilidades especiais, os filhos da floresta eram orientados pelos videntes verdes. Não há dúvida de que, em tempos passados, eles eram encontrados desde as terras de sempre inverno até as praias do mar do verão. Eles preferiam morar em lugares simples, evitando a construção de fortalezas, castelos ou cidades. Em vez disso, escolhiam viver em bosques, cranogs, pântanos, brejos, cavernas e até mesmo em vãos nas colinas. Dizem que, nos bosques, construíam abrigos feitos de folhas e juncos pendurados nos galhos das árvores, criando verdadeiras cidades secretas nas copas. Há muito tempo, acreditava-se que os filhos da floresta escolhiam viver em lugares como bosques, cranogs e cavernas, construindo abrigos feitos de folhas e juncos nas árvores para se protegerem de predadores como lobos gigantes ou gatos das sombras. Isso porque suas armas eram simples, feitas de pedra, e mesmo suas habilidades especiais, conhecidas como videntes verdes, não eram suficientes contra essas ameaças. No entanto, há diferentes opiniões sobre essa ideia. Algumas fontes sugerem que os maiores inimigos dos filhos da floresta eram os gigantes, como indicavam relatos do norte. Mestre Kenneth até encontrou um sepultamento de gigante com pontas de flecha de obsidiana entre as costelas, o que pode ser uma prova disso. Uma canção selvagem em História dos Reis para lá da Muralha também menciona uma disputa entre filhos da floresta e gigantes por uma caverna, resolvida de maneira enganosa pelos irmãos Jendel e Gorn. Esses relatos, entretanto, são transmitidos oralmente pelos selvagens, que não têm o hábito de escrever. Portanto, devemos olhar para suas tradições com algum ceticismo. Com o tempo, os filhos da floresta e seus desafios originais, como animais da floresta e gigantes, tiveram que enfrentar ameaças ainda maiores. Há uma ideia um tanto incerta de que uma terceira raça pode ter vivido nos 7 reinos durante a Era da Aurora, mas isso é tão baseado em especulações que só precisamos mencionar brevemente. De acordo com os nascidos no Ferro, os primeiros homens que chegaram às Ilhas de Ferro encontraram a famosa cadeira de pedra do mar em Velha Wick, mas as ilhas aparentemente estavam desabitadas na época. Se isso for verdade, a origem e a identidade dos construtores da cadeira se tornam um mistério. Mestre Kirth, em sua coleção de lendas dos nascidos no Ferro chamada Canções que os Homens Afogados Cantam, sugere que a cadeira pode ter sido deixada por visitantes vindos do outro lado do Mar do Poente, mas não há evidências concretas para apoiar essa ideia, apenas especulações.